Vamos abrir logo nossas Bíblias no Salmo 1, Salmo 1. O livro de Salmos ele não tem capítulos, é uma coleção de vários textos das orações, dos cânticos do povo de Israel, do povo da aliança, portanto, é o nosso livro de cânticos, é o nosso livro de oração, porque nós somos o povo da aliança. Vamos abrir Salmo 1. Todos os irmãos vão nos colocar de pé, vocês vão ficar sentados alguns minutos ainda e devem se levantar mais umas 2 vezes, eu acho, aqui pela liturgia. Vamos ler responsivamente Salmo 1. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que o Senhor, com a tua graça e com o teu poder, fale, ó Deus, com os justos que aqui se encontram. Reafirme, ó Deus, que o caminho que eles estão trilhando é o caminho santo, é o caminho para o qual vós os chamastes, ó Pai. E eu te peço ainda que, se há entre nós ímpios, perversos, Pai, que o Senhor os converta no nome de Jesus Cristo nessa noite. Amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, quando eu estava para me formar, eu me formei em engenharia mecânica. E o último trabalho que a gente tem que entregar se chama projeto final. É curioso, devia ser projeto inicial, né? Porque só aí é que a gente tem capacidade de fazer projetos, mas se chama projeto final. E eu tive uma tarde muito abençoada com um dos professores, um dos orientadores, e ele foi me ensinar como eu deveria escrever esse projeto. E, para minha perplexidade, ele me disse que a última coisa que eu deveria escrever no projeto final era a introdução. Eu achava que a gente deveria começar pela introdução, começar a escrever o texto, começar a escrever o projeto pela introdução, mas ele disse, não, você deve começar a escrever o texto pelo método que você vai utilizar, os resultados que você chegou. E eu falei para ele, mas por que eu não posso começar pela introdução? E ele disse assim, porque na introdução você vai fazer promessas. E se essas promessas não forem cumpridas, nós vamos te penalizar. Então, só escreva quando você finalizar, porque aí você já sabe que você conseguiu, de fato, cumprir aquelas promessas que estavam lá na introdução. O Salmo 1 é uma introdução ao saltério. Os pais da igreja, os reformadores, os puritanos, todos eles consideraram e verificaram que o Salmo 1 é uma grande introdução do saltério, desse livro de cânticos, desse livro de orações do povo da aliança. Jerônimo, por exemplo, olhava para o livro de Salmos e enxergava um grande edifício com muitos apartamentos. Mas ele dizia que a porta principal de entrada para esse edifício era o Salmo 1. No Salmo 1 nós encontramos algumas figuras que vão perpassar por todos os outros 149 salmos. Nós encontramos os ímpios, nós encontramos os pecadores, nós encontramos escarnecedores, nós encontramos os justos, nós vemos figuras comuns desses salmos. Por exemplo, ele compara a vida do justo como uma árvore, essas imagens frugais muito comuns do livro de Salmos. Nós encontraremos também as recompensas de se viver uma vida justa. O fato é que o Salmo 1 é, de fato, um grande preâmbulo e também uma visão panorâmica daquilo que nós vamos encontrar nos Salmos. Dizia Calvino que o livro de Salmos, o conjunto dos 150 salmos, são um microcosmos de toda a Escritura. Se os salmos são um microcosmos de toda a Escritura, aqui nesse Salmo 1 nós vamos enxergar, nós vamos verificar aquilo que a Bíblia revela, e a Bíblia revela que há 2 caminhos e uma sentença.
O tema da mensagem de hoje, que esse salmo nos revela, é que existem dois caminhos, mas existe uma única sentença. Em nome de Jesus, vamos ler novamente o primeiro versículo. Todos juntos? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É curioso, o salmista começa com uma expressão muito conhecida de todos nós, bem-aventurados. Bem-aventurados é mais forte, tem uma intensidade maior do que muito feliz, do que absolutamente feliz. Bem-aventurado não só diz respeito ao nosso estado presente, mas também diz respeito ao nosso estado futuro. Esse homem que ele começa a descrever, ele é extremamente feliz, mas para a perplexidade e para dar um nó na nossa cabeça, ele começa a nos mostrar que o caminho do justo, o caminho daquele que anda com Deus, é um caminho de negação. Estranho nos nossos dias, esses dias de teologia da prosperidade, onde as pessoas se aproximam das igrejas e se aproximam de um Deus que foi criado à imagem delas para buscarem bens materiais e buscarem saúde e buscarem uma série de outras necessidades imediatas, mas não buscam a Deus por quem Ele é. E aqui o salmista diz que o caminho do justo ele começa com uma negação. Ele começa com o justo se negando a andar no conselho dos ímpios. Ele começa mostrando que o justo ele se nega a se deter no caminho dos pecadores e tampouco ele se assenta na roda dos escarnecedores. E como ele é um grande escritor e um grande poeta, ele começa a nos mostrar que essa negação é uma negação do justo a entrar numa espiral infernal. Ele usa uma técnica de escrita para nos mostrar que o pecado ele vai nos tornando e ele vai ficando cada vez pior. Se não vejam, observe, ele diz que o justo, o bem-aventurado, o mais que feliz, ele não anda no conselho dos ímpios. Ele começa mostrando que aquele que é feliz, aquele que anda no caminho santo, ele não anda ouvindo o conselho dos ímpios. Ímpios e pecadores são praticamente sinônimos nesse texto. Ele começa dizendo que aqueles que não pertencem ao povo da aliança, aqueles que andam em caminhos tortuosos, eles têm a mente de tal forma deturpada que tudo que lhes sai da boca é mentira e engano, e faz com que o justo se desvie do seu caminho. Por isso ele sequer flerta, ele não ouve, ele não toma conselho com os ímpios. Nós veremos a seguir como que a gente lida com o conselho dos ímpios. Mas no começo do versículo, ele começa a dizer que ele não ouve, ele não ouve. E aqui o texto, a interpretação mais comum, a interpretação mais corriqueira, é de que é aquele pecado que ainda não se materializou. Quando você ouve, quando você escuta o conselho do ímpio, mas ainda isso não se materializou no seu coração, isso ainda não entrou no seu coração, é exatamente nesse estado. Você começa a namorar, você começa a ouvir. E olha, queridos, a nossa casa, ela tem uma porta aberta com alto-falantes muito potentes para o conselho dos ímpios. E essa porta aberta, eu não sou xiita a esse ponto, mas a verdade é que a televisão é uma porta aberta para o conselho dos ímpios. Na televisão, a gente começa a observar que o divórcio é muito bacana. Que os filhos daqueles que se divorciaram, eles experimentam paz imediata, porque difícil era quando os pais estavam em conflito. A gente observa também que trair o cônjuge é legal. Uma relação desgastada, eles começam a nos aconselhar a respeito de que uma relação que não é completamente feliz, sem conflitos, uma relação irreal, ela é resolvida com divórcio, ela é resolvida com um caso extraconjugal. Queridos, nós temos uma porta aberta para o conselho dos ímpios. Mas ele continua dizendo que o justo, aquele que quer ser feliz, aquele que é bem-aventurado, ele não se detém no caminho dos pecadores. Aqui o salmista já desce um pouco. Ele já começa a mostrar que ele também se recusa a se deter, ele se recusa a parar nesse caminho. Ele se recusa a começar a praticar aquilo que os pecadores praticavam. Tudo aquilo que contrariava a aliança de Yahvé, tudo aquilo que contrariava a aliança do grande eu sou,
tudo aquilo que ofendia o Senhor, essas práticas terríveis que aqueles povos faziam ao redor de Israel, isso o justo não faz. Ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não para, ele não começa a trilhar, ele não faz disso uma prática. E tão pouco ele desce ainda mais nisso. Ele diz que ele também não se assenta na roda dos escarnecedores. Se nós temos antes duas figuras que são muito parecidas, os ímpios e os pecadores, aqui o salmista diz que há ainda uma terceira figura, e esse é o estado final do escarnecedor. Aquele que não só peca, aquele que não só toma conselho com os ímpios, como ele escarnece dos filhos da aliança, como ele escarnece do Senhor. Nós temos na Bíblia uma figura muito conhecida de todos nós, nós crescemos na escola dominical, conhecemos a história de Davi e de Golias. Golias foi um homem que escarneceu do Senhor. Escarneceu do Senhor. E terminou a sua vida com a cabeça cortada. Mas ele escarnecia, ele dançava diante do povo de Deus, escarnecendo do povo de Deus e, consequentemente, escarnecendo do Senhor. Davi verificou isso, que aquelas piadas, aquela maneira terrível com que Golias enfrentava o povo de Deus, não era contra o povo de Deus que Golias estava lutando contra o próprio Deus. Golias estava escarnecendo do próprio Senhor. Quando nós começamos a observar na janela do conselho dos ímpios que homem não nasce homem, mulher não nasce mulher, mas gay nasce gay, isso é um escárnio contra as Escrituras. E a Bíblia diz que aquele que é justo, bem-aventurado, ele não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Você deve se negar a ter qualquer tipo de comunhão com quem escarnece da fé cristã. Queridos, nós temos que marcar posição nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes de estudo. Nós temos que deixar muito claro e chamar pecado de pecado, transgressão de transgressão. Porque se você quer trilhar o caminho do justo, todas essas coisas devem lhe causar repulsa. Todas essas coisas, os conselhos dos ímpios, o caminho dos pecadores e as rodas dos escarnecedores devem lhe causar repulsa. Você não pode tomar parte dessas coisas. Crente, fiel, aqueles que procuram preservar a sua santidade, não devem entrar nessa espiral infernal. Há uma história, uma novela muito interessante, foi escrita por Robert Stevenson. Ela é a história do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde. Quem aqui conhece essa história? Essa história conta de um médico pacato, muito tranquilo, muito amoroso, e ele inventa uma poção. E quando ele toma essa poção, ele se torna uma outra figura chamada Mr. Hyde. E esse Mr. Hyde é demoníaco. Esse Mr. Hyde ele não tem nenhuma amarra moral. Ele não se segura por nada, não há lei diante dele, não há homem que possa o deter. E ele toma essa poção todos os dias de noite ele é o Mr. Hyde, e de dia ele é o amável Dr. Jekyll. Mas, com o passar do tempo, a poção vai acabando, os ingredientes vão acabando, e esse homem, devagarinho, esse homem amoroso, ele vai se tornando o próprio Mr. Hyde. Essa é uma figura perfeita que o salmista está trazendo para nós. Aqueles que flertam com o pecado, aqueles que andam no caminho do pecado e, finalmente, aqueles que se assentam na roda dos escarnecedores, eles passam de verdadeiros doutores Jekyll para Mr. Hydes. Querido, em nome de Jesus eu te conclamo, combata o pecado que existe na sua vida. Não flerte com o pecado. O salmista diz que o início de uma caminhada feliz é uma atitude constante de negação, uma constante luta contra o pecado. A grande marca do crente não é que ele não peca. João diz que aquele que diz que não peca é mentiroso, portanto já está pecando. Mas a grande marca do crente é que ele luta diariamente contra o pecado. Em nome de Jesus, se nessa noite você deu algum passo nessa espiral infernal descrita aqui pelo salmista, arrependa-se hoje, recorra ao Senhor Jesus e volte a trilhar o caminho santo, em nome de Jesus Cristo. Mas existe ainda um segundo passo nesse caminho feliz, nesse caminho do justo.
Lembrem-se, 2 caminhos, uma sentença. O segundo ponto é que o caminho do justo é um caminho de prazer. Pode parecer estranho, porque ele começa descrevendo um caminho de negação, um caminho de repulsa, mas ele revela que, na realidade, a verdadeira alegria e o verdadeiro prazer estão no caminho do justo. E ele diz aí no versículo 2, vamos ler? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos de novo, todo mundo? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos irmãos, que coisa maravilhosa. Se só houvesse o capítulo 1, só existisse o versículo 1, dizendo que o caminho do justo é um caminho de apenas negação, a gente poderia olhar para o caminho cristão e enxergar ele como um caminho de sacrifícios, de lutas, um caminho de autoflagelação. Mas o salmista diz que não. Ele diz que, ao contrário dos pecadores, dos ímpios e dos escarnecedores, o prazer do justo, o prazer do crente, ela está em meditar na lei do Senhor. O Gene Peterson, na sua paráfrase das Escrituras, a mensagem, ele diz que o crente rumina na palavra de dia e de noite. A Bíblia, o salmista aqui, traz uma figura extraordinária. Ele diz que o crente, o prazer do crente, o prazer do justo, está em meditar nas Escrituras, e ele o faz de dia e de noite. É curioso que a meditação, que sempre foi uma das disciplinas do cristianismo, ela foi um pouco abandonada, porque transformaram a meditação numa coisa vazia e estranha às Escrituras. Mas a meditação, ela sempre esteve presente no povo de Deus. A nossa meditação, ela é um pouco diferente. Ela não é uma meditação para a gente esvaziar a mente. Ela é uma meditação para a gente encher a mente. Mas a gente enche a mente com o quê? Com a palavra do Senhor, com a lei. Aqui no texto, ele usa o termo a lei do Senhor. E a gente não sabe quando que foram compilados, quando foi terminada a coleção de salmos. Provavelmente Esdras é que fez essa coleção, reuniu. Mas certamente o texto aqui está falando da Torá e do próprio livro de Salmos. Ele está começando a dizer que o caminho da alegria, o caminho da felicidade, o caminho do justo é um caminho de meditação nas Escrituras. Mas nós hoje temos o cânon completo, as Escrituras completas, nós temos os evangelhos, as cartas, nós temos toda a Bíblia, de modo que nós podemos sim aplicar e dizer que o que o salmista está dizendo é que o nosso prazer é na meditação das Escrituras por completo. Eu gosto muito, irmãos, de ler, gosto muito de ler. E o que mais me atrai na leitura é a capacidade de, na minha cama ou na cadeira que eu estou sentado, viajar para outros mundos. Eu acho interessante quando eu começo a ler e tudo está em silêncio, eu entro naquele livro, eu começo a imaginar aqueles personagens, eu começo a imaginar aqueles cenários, eu começo a ver as interações deles, eu começo a me identificar com alguns deles, eu começo a viajar naquela leitura e eu fico absolutamente absorto naquilo ali, viajando naquela leitura. Mas esses livros que são escritos, eles não se comparam às Escrituras Sagradas. Eles não se comparam às Escrituras Sagradas. E eles têm uma diferença básica, mas essencial. As Escrituras Sagradas, elas foram escritas pelo próprio Criador. É a palavra do Senhor dada a nós. O próprio Criador, aquele que me criou, que conhece a minha constituição, que sabe exatamente que conhece todos os recônditos da minha alma, ele escreveu uma carta de amor para mim. E ele me conclama a ter meu prazer e experimentar prazer na leitura das Escrituras. Na leitura das Escrituras, querido irmão, você pode visitar e sentir o calor e o assombro da criação. Lendo em Gênesis, você vai observar que o nosso Criador fez todas as coisas a partir do nada. Que ele dizia, haja luz e houve luz. Você verá, consternado e triste, que o homem, criado por Deus para se relacionar com ele, pecou. O homem se rebelou, se levantou contra ele, estabeleceu seus prazeres em outras coisas que não nele. Mas também você experimentará e verá o grande personagem
central de toda a história humana e ele se chama Jesus Cristo. Você descobrirá que ele desceu ao mundo, tomou forma humana por amor a nós e cumpriu toda a sentença legal do nosso Deus em nosso favor e nos salvou. Mas você também se tornará um grande expectante, você ficará com uma grande expectativa quando você observar que o nosso Jesus Cristo voltará e consumará todas as coisas. Que ele em algum tempo, no tempo dele, ele voltará e consertará todo esse planeta e julgará todos aqueles que são ímpios, mas aqueles que são justos, aqueles que foram salvos por ele, aqueles que se encontram na videira verdadeira, esses experimentarão o convite da entrada nas moradas que hoje mesmo ele está fazendo para nós. Queridos, as Escrituras Sagradas, elas geram em nós um prazer indescritível. Experimente ler as Escrituras, meditar nela, faça um exercício semelhante ao exercício que os puritanos faziam. Leia as Escrituras logo cedo. Eles geralmente pegavam um único verso, e aquele verso eles dividiam em palavras, e essas palavras se tornando milhares de palavras na cabeça deles, e eles iam com isso meditando durante o dia. Deixa-me fazer uma comparação aqui, bem pobre. Me perdoem aqueles que conhecem informática, tá certo? Mas o sistema operacional é um sistema que todo computador tem, né? Primeira coisa, quando você vai baixar algum software, ele pergunta qual é seu sistema operacional. iOS, Windows, que mais sistemas operacionais que tem? Linux. O Linux é quase um Ascent, né? Mas hoje deve ter melhorado, né? Mas existem esses diversos sistemas operacionais. E ele faz essa pergunta. Ele faz a pergunta, qual é o seu sistema operacional? E você baixa o software. Queridos, se você baixar o sistema operacional das Escrituras para a sua cabeça e ele começar a rodar por trás, você vai poder ler qualquer software, você vai poder experimentar qualquer literatura e você vai poder comparar toda a literatura e todo o conhecimento humano com as Escrituras Sagradas. É assim, queridos, que nós filtramos os conselhos dos ímpios. Todos nós estamos sujeitos aos conselhos dos ímpios. Nós podemos ter um chefe assim, nós podemos ter colegas assim, nós podemos ter professores assim. Como, então, a gente toma esses conselhos? Como a gente examina esses conselhos? A gente examina segundo as Escrituras. Mas isso só é possível se a Escritura Sagrada fizer parte da sua alimentação diária. Você precisa meditar nas Escrituras. Eu gosto muito da história de Van Til. Van Til foi um dos grandes teólogos do século XX, um holandês. Passou a maior parte da sua vida nos Estados Unidos, dando aula. E ele, no seu opúsculo, Por que Creio em Deus, ele conta a história da sua criação. E ele diz que ele cresceu numa fazenda na Holanda. E lá na Holanda, o pai dele, muito influenciado pelo Kuyper, ele pegava seus filhos, antes do café da manhã, ele lia as Escrituras e ele orava. E os meninos iam trabalhar. Quando voltava meio-dia, antes de almoçar, eles liam as Escrituras e oravam. E os meninos voltavam para o trabalho ou iam para a escola. E quando eles voltavam à noite, antes de jantar, eles oravam e liam as Escrituras. E ele conta uma frase muito interessante. Ele diz assim, nós nunca experimentamos as chuvas torrenciais de um avivamento. Mas uma coisa devo lhes dizer, a umidade relativa na minha casa era sempre alta. Vocês entenderam, queridos? Avivamento, queridos, nós pedimos ao Espírito, constantemente nós oramos para que o Senhor nos assista e nos invada e derrame suas chuvas torrenciais de avivamento. Mas nós sabemos que isso é obra do Espírito. É o Espírito que decide. Mas nós podemos manter a nossa vida com uma umidade relativa bastante alta. E nós mantemos a nossa vida com uma umidade relativa bastante alta quando nós meditamos nas Escrituras. Quanto tempo, de fato, você tem utilizado o seu dia para meditar nas Escrituras? Será que, talvez, as tristezas que te atinjam, será que as notícias que nos impactam e fazem
fazem nos questionar se realmente Deus está no trono, quando nós observamos toda essa corrupção na qual está imersa o nosso país. Será que essa tristeza, esse abatimento que nos atinge, não é falta da leitura das Escrituras? Será que meditar nas Escrituras não seria um remédio extraordinário para te revigorar? O Senhor Jesus, em João 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. As Escrituras, queridos, quando meditadas, quando entendidas, quando ruminadas na linguagem de Eugene Peterson, elas se tornam prática na vida da gente. E aí, de fato, nós conhecemos o Senhor. A promessa de Jesus Cristo é de que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, observa os meus mandamentos, e ele finalmente se manifestará. Por isso, queridos irmãos, o Salmo 1, esse salmo de entrada, essa grande introdução, conclama a todos aqueles que querem ser felizes a meditar constantemente nas Escrituras. Medite nas Escrituras, experimente o calor que emerge dela, experimente a confrontação que surge das Escrituras, mas experimente também o consolo que só ela pode nos dar. Amém? Mas existe ainda mais um ponto, o caminho, dois caminhos, uma sentença. Sim, em primeiro lugar, o caminho do justo é um caminho de negação. Em segundo lugar, o caminho do justo é um caminho de prazer. Em terceiro lugar, o caminho do justo é um caminho frutífero. Vamos ler o versículo 3, todos juntos. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Queridos, que coisa maravilhosa. O efeito, o resultado de uma vida de meditação e de prazer na palavra de Deus, de prazer na própria palavra de Deus, nos transforma em uma árvore absolutamente estável. Uma árvore que está plantada junto à corrente de águas. É curioso, essa imagem é uma imagem poderosa. Porque se você medita nas Escrituras de dia e de noite, se você faz delas a sua dieta constante e perene, você é semelhante a uma árvore que está sendo constantemente alimentada. Você é uma árvore que não vai adoecer por causa do pecado. Você é uma árvore que vai enfrentar as intempéries de maneira mais estável. Você vai enfrentar a vida como uma grande árvore frondosa que se alimenta constantemente. Mas a segunda coisa que ele diz a respeito dessa árvore é que no devido tempo essa árvore dá o seu fruto. Ela é tempestiva, ela é uma árvore adequada, ela é uma árvore que obedece tempos, e esse tempo aqui que está descrito é o tempo do Senhor Deus. Você está nas mãos do Senhor Deus. É possível que determinados projetos, você esteja olhando para mim e esteja dizendo: poxa, eu tenho procurado me abster do pecado, eu tenho combatido o pecado no meu coração, eu tenho procurado ler as Escrituras, eu tenho procurado congregar, eu tenho procurado ouvir palavras bíblicas, mas as coisas não estão acontecendo. E o salmista diz que essa árvore plantada no devido tempo, ela dá o seu fruto. Mas ela diz mais, ele diz que essa árvore ela tem folhagens que não murcham, e diz uma coisa extraordinária, ela diz que tudo quanto ela faz é bem sucedido. A vida do justo é assim. Sabe por quê, queridos? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E o grande compromisso do nosso Deus com você é te transformar na imagem do seu Filho Jesus Cristo. O grande projeto de Deus para você não é te transformar num grande advogado, você pode até se tornar. Não é te transformar num extraordinário engenheiro, que você pode até galgar esse caminho. Não é te transformar nem num grande pastor. O grande compromisso do nosso Deus com você é te transformar dia a dia na imagem do Filho dele. É te transformar em alguém mais santo. Por isso, queridos, tudo que está acontecendo na sua vida, você que está exatamente como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, tudo está acontecendo no seu devido tempo.
e tudo será bem sucedido no dia que você for recebido pelo nosso Senhor Jesus Cristo e for chamado de bendito. Bendito. Esse é o nosso futuro. O salmista aqui, ele faz uma alusão ao nosso futuro. Existe um pouco de escatologia aqui. Ele está dizendo que o justo terminará de maneira extraordinária e maravilhosa. Ele será como essa árvore frondosa. Tudo será bem sucedido, porque o nosso Deus nos toma nas suas mãos e das suas mãos ninguém pode nos arrebatar. De modo que nós estamos seguros e nós caminharemos e encontraremos com Ele com certeza, porque não depende das nossas ações, mas depende dEle nos chamar, dEle nos redimir e dEle nos conduzir até o Pai. A nossa segurança está em quem nos chama, e quem nos chama é o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, que é todo-poderoso, para cumprir a obra que Ele começou. Queridos irmãos, ser bem-sucedido é ser bem-sucedido diante do Senhor. Você não precisa, querido irmão, construir uma cabana com um Deus segundo a sua imagem e semelhança. Você não precisa construir uma história fantasiosa e fantástica a respeito de uma redenção que não está descrita nas Escrituras. Você pertence ao povo da aliança. Você precisa construir a sua morada em Deus, porque só construindo a sua morada em Deus você vai ser estável como essa árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas. Queridos irmãos, o resultado de uma vida prazerosa em Deus, de meditação nas Escrituras, é uma estabilidade espiritual plena, a ponto do salmista dizer que tudo quanto o justo faz é bem-sucedido. Deus tenha misericórdia e nos conduza na vida assim. Amém? Mas, queridos, agora o texto muda. Se antes ele estava descrevendo o caminho do justo, o caminho daquele que é justificado por Deus, o caminho da felicidade, agora ele muda para o caminho dos ímpios. Vamos lá no verso 4. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. O caminho do ímpio é um caminho de morte. É um caminho de morte. Queridos, eu não sei se você consegue perceber a brincadeira aqui que o salmista faz. Lá no começo, no verso 1, ele usa 3 negativas. Ele começa a descrever a vida do justo, do homem que é feliz, com 3 nãos. E aqui ele usa um único não. Ele diz, os ímpios não são assim. E eles não são como? Eles não são como aquela árvore frondosa que ele acabara de descrever. E para descrever a vida do ímpio, ele tem tal desprezo por essa vida que se insurgiu contra o Senhor, que ele usa apenas um verso. Ele não compara o ímpio como uma árvore mais fraca, como era para a gente esperar, como a gente poderia esperar. Ele não compara com um arbusto. Ele não faz uma comparação nem tão pouco como no Salmo 37, com os cedros do Líbano, que parecem firmes e frondosos. Ele não faz essa comparação. Ele diz que a vida do ímpio é como uma palha. É uma vida de morte. Ele já foi vivo, mas agora ele está morto, completamente morto. E aqui o salmista se vale da antevisão que ele tem do caminho dos ímpios. Ele diz que esse caminho de escárnio, ele diz que esse caminho de conselhos carregados de iniquidade, ele diz que esse caminho de pecado é um caminho que dá em morte. E quem dera, querido, se fosse apenas a morte física. Essa figura de palha, ela sempre está ligada a uma morte, Deus separando justos e injustos. Deus soprando com o vento da sua boca e separando justos de injustos, e os ímpios são semelhantes à palha, são semelhantes ao pó. O que o salmista está nos revelando, que esse caminho que aparentemente carrega algumas alegrias, afinal de contas eles estão escarnecendo. Esse caminho que aproveita da grande criação do nosso Deus, que experimenta da graça comum, que vivencia cada dia a criação do nosso Deus, esse caminho de insurreição contra o Criador, esse é um caminho que dá em caminhos de morte. Não se engane, meu irmão. Não se engane.
Não observe aqueles que não servem a Deus, aqueles que escarnecem do nosso Deus, que aparentemente caminham felizes, que aparentemente caminham alegres, que aparentemente vivem vidas estáveis. Não se engane com essas coisas, porque no final esses caminhos dão em morte. Lembrem-se de novo de Golias. Lembrem-se de mais uma história do rico e do Lázaro. Vocês se lembram dessa história? Lá em Lucas, no capítulo 16, Jesus conta uma história muito interessante. Ele diz que existia um rico e existia um mendigo, alguém que mendigava à porta desse rico, e ele se chamava Lázaro. E ele diz que aconteceu que os dois morreram. E um foi para o seio de Abraão, foi para o Pai, foi para o céu, e o outro foi para o inferno e ficou em tormentas. E lá em tormentas ele observava Lázaro no bem bom. E lá em tormentas, ainda em tormentas, o rico diz: Pai Abraão, pede para que Lázaro molhe apenas a ponta dos dedos e derrame água para que eu possa me refrescar. Esse rico, que é despersonalizado porque escolheu o caminho da despersonalização, ele nem nome tem, ele é só chamado de rico. A riqueza tomou a vida dele, a impiedade tomou a vida dele, de modo que ele fez um caminho de impiedade. Ele é um pecador, ele está no inferno, e ainda lá no inferno, em tormentas, ele não se arrepende, ele continua achando que Lázaro serve. Ele continua achando que aquela situação de outrora permanece. Ele diz: pede para que Lázaro molhe a ponta dos dedos e me refresque nessa tormenta. Finalmente ele diz: Pai Abraão, envia aos meus familiares alguém e avise o que aconteceu comigo, para que eles se arrependam. E a Bíblia diz que Abraão vira para ele e diz: olha, ainda que alguém ressuscite dos mortos, já que eles não têm ouvido os profetas, não têm ouvido as escrituras sagradas, ele não se arrependerá. A situação desse homem termina como palha, termina como pó. Ele pode ter vivido uma vida regalada, de grandes prazeres, uma vida de grandes riquezas, mas se ele não se arrepender dos seus pecados, se ele não mudar o seu caminho, se ele não for alcançado pela graça de Deus, ele terminará como pó, e o seu destino é terrível. A vida do ímpio é uma vida como de palha, é uma vida como de pó. Não se engane, querido irmão. Mas para finalizar, eu disse para vocês que nós temos dois caminhos: o caminho do justo, o caminho do homem mais do que feliz e o caminho do ímpio. Mas nós também temos uma única sentença. Observem o versículo 5 e 6, vamos ler juntos. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui o salmista deixa muito claro, ele finaliza seu salmo fazendo esse alerta. Ele diz que existem esses dois caminhos, ele mostrou para nós que caminhos são esses. O caminho do justo, o caminho do justo que tem um prazer na lei do Senhor, na sua lei ele medita de dia e de noite, e ele mostra também o caminho do ímpio, um caminho insurgente, um caminho que termina em caminho de morte. E ele diz que diante dessas coisas todas nós temos um Senhor soberano que julga o caminho de cada um desses. E ele diz que a sentença já está posta. Ele diz que os pecadores, esses perversos, eles não prevalecerão no juízo. Aqui o salmista antevê esse juízo de Deus sobre o ser humano. Ele começa a nos mostrar que o ser humano será julgado e ele já dá a sentença. Ele diz que esses pecadores não prevalecerão no juízo. Mas ele diz algo mais interessante ainda no versículo 6. Ele diz que o caminho dos ímpios perecerá. Eles não prevalecerão no juízo e o caminho deles perecerá. Ele volta a esse tema do caminho de morte. Mas a respeito dos justos, ele diz algo maravilhoso. Ele diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. Lá em Mateus 7, 23, olha o que Jesus nos diz. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidades. Aqui Jesus está contando daquelas pessoas que diziam para ele que fizeram milagres, que fizeram uma série
de feitos em nome deles, e ele vira para esses ímpios e para esses pecadores, e ele diz que ele nunca os conhecia. Lá em Mateus 25, Jesus também nos revela que haverá um momento em que o Senhor separará ovelhas de cabritos, as ovelhas para o lado direito e os cabritos para o lado esquerdo. Haverá, querido amigo, uma separação. Se hoje ainda é possível que você se assente na roda dos escarnecedores, se hoje ainda é possível que você ouça o conselho dos ímpios, haverá um dia que Jesus Cristo voltará e vai fazer uma separação muito clara entre justos e entre ímpios. E o meu convite para você, que nessa noite está aqui nessa casa e não conhece o Senhor Jesus Cristo de fato. Talvez você esteja nessa noite nessa casa e a sua vida seja uma vida de insurgência contra o Senhor. Talvez você esteja aqui nessa noite e, pela misericórdia de Deus, Deus te trouxe aqui para que eu te alerte de que o Senhor Jesus vai voltar. E no dia que Ele voltar, não há como o ímpio prevalecer diante do juízo de Deus. Mas você que tem vivido uma vida santa, você que tem lutado contra o pecado e tem estabelecido o seu prazer no Senhor, você que foi alcançado pela graça de Deus e por isso pode cantar e louvar ao nosso Deus, saiba que o Senhor Jesus Cristo voltará e lhe dará descanso, e lhe chamará de bendito, e lhe chamará de filho, e te abraçará e enxugará do seu rosto toda lágrima. 2 caminhos, uma sentença. Em nome de Jesus, aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Confie nele e ele endireitará os seus passos. Amém.